Vamos ver aqui. O maior e melhor jogador da história do seu clube. Vamos ver se o Casagrande tá aqui. Não ganhou nada. Jogador comum. Qual é o maior e o melhor jogador da história do seu clube? Nesse vídeo eu resolvi trazer aqui o maior e o melhor jogador da história de cada clube aqui do Brasil. E bom, qual que é a diferença do maior e do melhor? Que às vezes Sandro Hiroshi era o mais velho, confunde. Né? O maior ídolo da história de um clube não necessariamente é o jogador mais técnico, não necessariamente foi o melhor jogador do clube em quesitos de bola mesmo, né? Pela camisa dele, técnica, né? Na parte de... O melhor do meu Cortinas é o Rivelino, mas o maior é o Cássio. E o Cruzeiro agora vai ficar com 3 ídolos recentes aí, ídolo do Palmeiras, ídolo do Cortinas e ídolo do Flamengo? E não vai ser ídolo no Cruzeiro? Às vezes o maior ídolo de um clube do esporte é o Fumagalli? Achei que era o Roberto Cavalo. Ou o Leonardo. Tem muito a ver com a questão da liderança, né? Tem muito a ver com outros pontos, identificação do jogador com a torcida, enfim. Então, isso é muito particular de cada torcedor. Óbvio que essa lista não é para ser unânime, você vai discordar e tá tudo bem discordar, então deixa nos comentários aí os pontos que você discorda, beleza? Os vídeos que eu faço sempre aqui é uma resenha pra gente conversar, beleza? E eu busquei aqui todas as informações, né? Sempre em sites de torcedores, no GE. A GE fez votação, né? Do maior ídolo de cada clube aqui que eu vou citar. Então eu busquei ser aqui o mais democrático possível. Então não é a minha decisão. Foi o que eu acabei identificando. E só um ponto antes da gente começar aqui. Eu vou trazer aqui os 3 maiores ídolos. Os 3 maiores, né, da história de cada clube e os 3 melhores de cada clube. Bom, o 3 é bom, o 3 é bom, né? Vai estar nos dois, às vezes o melhor também é o maior. Enfim, vai variar aqui de clube pra clube. Pra começar, no Corinthians... Corinthians, ó, começou com coisa ruim. Vamos ver quem que é. Quem que é os 3 maiores e os 3 melhores? Começar aqui com o Timão, começando com os maiores ídolos do Timão. Em terceiro lugar está o Sócrates. O homem, fala dele. Que foi um dos melhores, né, da história do Corinthians. Em segundo, o Cássio. E em primeiro, Marcelinho. Marcelinho, gol de peixinho em 98. Carioca. O Marcelinho tá muito porque foi o cara ali, né, protagonista dos títulos brasileiros do final da década de 90. Era um cara extremamente identificado com a torcida, que provocava os rivais, provocava os palmeirenses. E foi um dos protagonistas também, era um dos craques ali da equipe do Corinthians no primeiro título mundial. E isso influenciou muito aqui pra escolha de ser o maior. Tem gente que acha que é o Cássio, que é o Sócrates, outros jogadores. Enfim, tá tudo certo, como eu falei, né? Eu, através das pesquisas aqui que eu acabei analisando, o Marcelinho tá como o maior ídolo da história do Corinthians. Dentre os melhores da história do Corinthians, em terceiro, coloco aqui o Marcelinho Carioca. Em segundo, o Sócrates. E em primeiro, o Rivelino. O Riva foi realmente o melhor jogador que já pisou no Corinthians. Tem o Garrincha lá atrás, mas o Garrincha jogou pouco, né? Não era o mesmo Garrincha. O próprio Ronaldo não era o mesmo Ronaldo, apesar da passagem do Ronaldo ser muito boa. Então, por isso que tá o corintiano não coloca o Marcelinho como o maior ídolo. Aqui no Timão. Santos é a próxima equipe. Será? Não sei se também, né? Aqui vai ficar fácil, né? Você já sabe a resposta. Bom dia, Thiago. Dentre os maiores ídolos, em terceiro, tá o Zito, foi bicampeão mundial, capitão lá da época do Santos do Pelé, um dos maiores volantes de todos os tempos, um dos maiores meio-campistas de todos os tempos. Zito é lenda. Em segundo, Pepe, que é o segundo maior artilheiro da história do Santos. Chico Coutinho era maior que o Zito. E também extremamente identificado com a equipe santista. E em primeiro, óbvio, Pelé, o maior jogador que já pisou nessa terra. Cadê o Giovani? O maior jogador da história. Cadê o... aquele que tinha nome de cidade? Camanducaia. Faltou o Camanducaia. O cara que foi bicampeão mundial e bicampeão da Libertadores com o Santos, inúmeros títulos brasileiros. Autor aí de é porque o Coutinho voltou, é verdade. Gols, maior artilheiro da história do futebol. Em primeiro lugar, o maior ídolo é o Pelé. E ele também, obviamente, né, o melhor jogador da história do Santos. Eu vou falar o terceiro e o segundo colocado aqui dentre os melhores. Em terceiro está o Pepe, mais uma vez. Muitos consideram que é o segundo maior jogador da história do Santos, atrás do Pelé. Em segundo lugar está o Neymar, o menino... Eita, Neymar! Sim,
Caraca, goleiro aí, time Protagonista do faltou, hein? título da Mas ele foi pro ramo das drogas, né? Foi muito Aí, importante também na conquista da Copa cancelado. do Brasil. O cara parou o Brasil, né? Todo mundo parava pra ver o Santos do Concorda? Neymar. E, enfim, cara, o Neymar merece estar aqui no top 3. E o Coutinho? Falta o Coutinho, E mano. só uma observação. Cara, eu ia colocar o Robinho, tá? Talvez até o Robinho mereça estar na frente do Neymar. Tá? Comando Só Caia que por faltou, hein? motivos óbvios, né? Eu acho que por tudo que ele fez, assim, não merece ser homenageado, tá? Enfim, é uma opinião pessoal minha. Camanducaia Vamos para o e próximo. Jameli. São Paulo, tricolor paulista, os 3 maiores da história. 3 maiores do São Paulo. Rogério Ceni, Mineiro e Cortez. Mictari, que treinou em... Rogério Ceni, Cortez e Mineiro. São Paulo, em terceiro, Leônidas da Silva, o diamante. Ah, é o Leônidas negro. pica, né? E o João do Pulo, né? Josué. E o João do Pulo? Acho que o João do Pulo é o maior ídolo do São Paulo, né? O João do Pulo não tinha até Em estrelinha. terceiro lugar. Em segundo, o Raí, protagonista, né, dos títulos mundiais, da Libertadores, do início da década de 90, lá do São Paulo do Telê. E o marido do São Paulo, Rogério Ceni, cara, uma porrada de gols, maior artilheiro da história, né, como goleiro, o goleiro que mais fez gols na história. Rogério Ceni é realmente mito, importantíssimo também para a conquista do Mundial, da Libertadores ali em 2005. Paulão Desmaio, pô, verdade. Brasileiro, Rogério Ceni como o maior ídolo da história do São Paulo. Tem alguns que acham que é o Raí, mas eu acho que, assim, é meio que até unânime, né? A maioria dos São Paulinos escolherem o Rogério Ceni. Melhor jogador, em terceiro lugar. Aqui, eu não coloquei o Rogério Ceni, tá entre os 3 melhores, porque eu quis aqui homenagear outros 3 grandes craques. Em terceiro, o Miller, cracaço de bola. E segundo, Careca, também um dos maiores centroavantes da história do futebol e do futebol brasileiro. E o melhor jogador da história de São Paulo é o Raí, protagonista do melhor... Nossa. São Paulo tá meio deficitário aí de craque, hein? Acho que o Careca é melhor que o Raí, né não, mano? Mano, acho que o Careca jogou mais que o Raí, hein? Desculpa aí, mano, mas eu acho que o Careca jogou mais, viu? Desculpa aí, minha opinião aí. Jogou, mano, o Careca jogou mais que o Raí, São Paulo mano. Todos os tempos, que é o São Paulo do Telê. É justo que ele esteja aqui dentre os melhores do tricolor paulista. Vamos para os maiores ídolos da história do Palmeiras. E Ademir em da terceiro Guia. lugar, Edmundo, o animal, muito importante na década de 90 para o Palmeiras. Em segundo, Marcos, por tudo que ele representa para a torcida, talvez seja o Marcos é bem o cara ídolo, mais né, identificado com a torcida, principalmente porque ele ficou... Quem que é o maior ídolo do Palmeiras? Ademir da Guia, deve Palmeiras, ser, né? Na Série B, foi importantíssimo para a conquista da Libertadores, e é o Penta, né, o goleiro do Penta, e o maior ídolo da história, não poderia ser outro, a não ser Ademir da Guia, cara, cracaço de bola, foi importante, jogou na primeira academia, na segunda academia, foi um dos caras, né, importantes ali para ter realmente colocado o Palmeiras em outro patamar, até porque naquela época tinha o Santos do Pelé e o Palmeiras fazia frente contra o Santos do Pelé, sendo o Ademir ali o grande protagonista. Entre os 3 melhores jogadores do Palmeiras, em terceiro, o Rivaldo. Jogou, hein? Bom dia. Se tua opinião não tem, pedir desculpa, do contrário, foda-se, obrigado. Do Cruzeiro vai ter o Verón? Dá uma banda universal aí, por favor. Cracaço de bola. O Rivaldo jogou quantos anos no Palmeiras? Quantos anos que o Rivaldo jogou no Palmeiras? Eu nem lembro do Rivaldo do Palmeiras, eu lembro do Mojimirim, mas não lembro do Palmeiras. Bola, importantíssimo. Se tiver Havaí, é loucura. Brasileiro ali do Palmeiras na década de 90. Foi muito importante, né, na época da Parmalat ali do Palmeiras. Em segundo, Alex foi o grande craque do Palmeiras, né, na Libertadores, na primeira Libertadores da história do Palmeiras. E o melhor jogador da história, Ademir da Guia. Então aqui, o maior, o melhor do Palmeiras é o Ademir da Guia. E isso é um grande consenso ali de todo torcedor palmeirense. Flamengo, vamos agora para os 3 maiores ídolos da história. Quem? Márcio Araújo, Muralha e Martinúcio. Assim. O primo do Messi. O Rivaldo saiu do Corinthians, foi pra Europa e voltou pro Palmeiras. Ademir da Guia é melhor que o Cruyff, segundo o Milton Neves. O Milton Neves falou, é verdade. Já vou adiantar aqui, né? Que o maior e o melhor jogador é o Zico, óbvio. Vamos agora para, né, completar aqui o Maestro Júnior, dos maiores dos melhores Leandro. Então, dentre os maiores ídolos da história do Flamengo, em terceiro lugar, Gabigol, protagonista das conquistas recentes da Libertadores, agora, né, 2022 e de 2019, dos títulos brasileiros também, enfim, importantíssimo, muito identificado com a torcida, apesar da relação ter se desgastado aí nos últimos anos, mas ainda tá, né? José Roberto White.
Se não tiver o José Roberto White, é Os loucura. 3 maiores, isso com certeza. Tem torcedor que até acha que o Rascaeta já tá maior que ele, tá? Eu vi torcedor falando isso, ok? Mas enfim, coloquei o Gabigol aqui em terceiro lugar. Segundo, Júnior, Maestro Júnior, cracaço de grande. bola, um dos maiores laterais de todos os tempos e o maior ídolo da história, o Zico. Dentre os melhores jogadores da história do Flamengo, em terceiro, Zizinho. Grande Zizinho, foi jogava muito. um dos maiores jogadores brasileiros ali na década de 50, foi o ídolo do Pelé, então um jogador muito emblemático. Eu lembro. Todo mundo dizia, né? Os jornalistas O Zeca da época o Zeca jogou com ele o de base. da época. Então, em terceiro lugar, Zizinho. Em segundo, Maestro Júnior, novamente ele aqui. O Júnior, como eu falei, cracaço. E depois, né, ele foi muito importante como meia na conquista do Campeonato Brasileiro em 92. Só lembro do Júnior no beach soccer, do mano. Flamengo. E o melhor, o Zico, como eu acabei falando. O Zico, cara, vai ser muito difícil algum dia superar o Zico no Flamengo. Fluminense, vamos... Fluminense. Fred, Magno Alves e Gum. Acertei? Fred, Magno Alves e Gum? Cadê o Petkovic? Ah, não, mas não é mais melhor, não. Pedro Bial? Pelé, eu não queria ter visto jogar mais isso. Magno Alves, Fred e Gum. Marcelo? Chico Buarque? Rui Cabeção? Cabeção. Para os maiores ídolos da história O Washington é pica do mesmo. Fluminense, em terceiro lugar, eu coloco o Rivelino. O Rivelino tem um Tem dois elástico, campeonatos cariocas, né, pelo Flu. Eu acho que o que faltou pro Riva aqui foi ter conquistado talvez um título mais importante, né, um brasileiro, de repente. Eu acho que isso fez falta ali pro Riva estar num posto maior, mas, pô, muito ídolo, né, do Flu. Então, em terceiro lugar, o Rivelino. Em segundo, Castilho, goleiro extremamente emblemático. Castilho é do Master League, né, na não? seleção brasileira no bicampeonato, Eu conheço. ganhou a Copa Rio de 52, que é um título muito importante pro Fluminense, Taça Rio-São Paulo, e tem muitos torcedores fluminenses Deu elástico, pô, por isso que é o melhor. dizem que ele é o maior ídolo, mas eu coloquei aqui o maior ídolo, o Fred, O Fred é o maior ídolo mesmo. muito por causa dos títulos brasileiros, né? Tem 2 campeonatos brasileiros com o Fluminense, sendo artilheiro, sendo protagonista, sendo o cara extremamente identificado com a torcida tricolor. O maior ídolo, então, coloquei aqui o Fred. Pô, mano, se o Fred fosse o maior ídolo do meu time, eu acho que eu não ficaria muito feliz, não, mano. Sério mesmo. Desculpa aí, mano. O Fred fez gol pra caralho, etc, mas... E se você, torcedor do Fluminense, discordar, tá tudo certo, faz parte, tá tudo bem. Pode deixar aí seu comentário me criticando, beleza? Entre os melhores jogadores da história do Fluminense, em terceiro eu coloco aqui Vai ser o melhor da história, ídolo do seu time? o Marcelo, importantíssimo pra conquista da Libertadores ano passado, Nossa. um dos maiores laterais de todos os tempos. Cara, é um dos jogadores mais técnicos que eu vi. Cara, Não, se eu não colocar o Magno Alves aqui, eu vou tem uma fechar o vídeo habilidade agora. absurda. Então, em terceiro lugar, coloquei o Marcelo. Em segundo, o Rivelino. E o melhor jogador, melhor tecnicamente, o Didi, que foi campeão da Copa Rio lá na década de 50. Ó, o Didi jogou lá. Folha seca. Cracaço de bola, bicampeão mundial. Respeite seu comentário, rapaz do vídeo. Mas seu comentário é uma também. merda. Didi, grande craque. Cadê o advogado? Só entra jogadores. Melhores meio-campistas de todos os tempos. Então, coloquei aqui Folha seca. o melhor jogador. Beleza? Vamos agora para o Vasco. E Dangão? Ih, chegou no Coisa Ruim, parte 2. Melhores do Vasco da história. É o Roberto lá que ninguém conhece. Roberto Dinamite. Romário Edmundo? Deve ser, né? Roberto Dinamite, Romário Edmundo? Deve ser, né? Também Mas acho que antes, deixa o like, se Erico, Bis inscreva no canal. Não esqueça de deixar o Dá o joinha, like. cara. O Dá joinha o é like muito lá. importante pro YouTube divulgar aí o vídeo na plataforma, mostra que a galera tá curtindo. Aê. Então, mano, um segundo aí, Barbosa. cara, só aperta aí o like, que ajuda muito o meu trabalho. Beleza? E se inscreva no canal também Pedrinho, se você não é? é inscrito. Bora então pro Vasco. Felipe. Os 3 maiores ídolos, Felipe tá também? os 3 melhores jogadores da história. Em terceiro lugar, Juninho Pernambucano, né? O terceiro maior ídolo aí da história do Vasco. Tem até música falando sobre o gol de cobrança de falta que ele fez contra o River Plate lá na Libertadores. Ó, já erramos, hein? Max Lopes. Cracaço de bola, grande Juninho, importante também para a conquista do título da Liberta do Vascão. Em segundo, o Edmundo, mais uma vez. Pô, teve gente que falava que ele O Edmundo acho que tem que estar foi o mesmo, melhor né, do mano? mundo em 97, fez uma temporada absurda. Nos anos 90 ali, ele foi absurdo e é um cara, ele torce realmente pro Vasco, se diz vascaíno, extremamente identificado com a torcida. Então, em segundo lugar está o Edmundo. E o maior ídolo da história, Roberto
Dinamite, só poderia ser ele, o maior artilheiro da história, né? Um cara extremamente identificado com o Vasco, jogou toda a sua carreira pelo Vasco, então o maior ídolo é o Roberto Dinamite. 3 melhores jogadores da história do Vasco, vamos lá. Em terceiro está o Edmundo, então aqui é a parte técnica, sempre lembrando, os 3 melhores, né? Terceiro, coloquei o Edmundo. Em segundo, Roberto Dinamite. E em primeiro, Baixinho. eu acho que você, torcedor vascaíno, vai recordar Romário como o melhor jogador que já pisou no Vasco da Gama. Romário, cara, tem muitos torcedores do Vasco que odeiam, muitos torcedores do Vasco que gostam dele, justamente porque o Romário jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, provocou muita torcida do Vasco, teve uma relação também ruim ali com o Edmundo dentro do Vasco. Se o Romário não tivesse jogado nos outros times do Rio, ele seria o maior ídolo do Vasco. Gama, certeza. Prejudicou a relação dele com... Por que Roberto Dinamite? Porque ele é o maior artilheiro brasileiro aí, fez gol pra caralho, né, mano? Ele era matador, mano. Ele era um Serginho Chulapa com grife. Torcedor vascaíno, por isso que é uma relação de amor e ódio, né? Tem torcedor que ainda não gosta. E a identificação com a torcida também, né, mano? Gosta dele, não gosta mais dele. Respeita ele, né, como jogador, mas não enxerga ele como ídolo. Pelo menos é o que eu sinto do torcedor vascaíno. Eu já vi alguns torcedores falando isso. Então, você, torcedor vascaíno, coloca aí sua opinião. O que você acha do Romário no Vasco? Vamos pro Botafogo. Botafogo. Garrincha. Garrincha, mano. Quem mais jogou no Botafogo? Não lembro. Atenção de Romário. É verdade, Romário foi muito importante. Não é ídolo? Sério? Hector? 3 maiores ídolos da história e os 3 melhores jogadores da história do Palmada? Botafogo. Já foi embora, mano? Maiores... Ah, é Jairzinho, né? É verdade, né? Garrincha, Jairzinho e... Tudo Maravilha. Ah, tem que ter o Tudo Maravilha, pô. Não, o Tudo Maravilha tem que estar aqui, não tá não? Não é possível. Botafogo. Em terceiro, Newton Santos. O Didi, que eu já citei ali do Fluminense, foi ídolo do Fluminense, mas também ídolo do Botafogo, até mais ídolo, né? No Botafogo. O auge do Didi foi no Botafogo. Newton Santos, nome do estádio se chama Newton Santos. Michael Suel. Mas o maior ídolo, Mané Garrincha, um dos maiores Pô, mano, tem nem o Túlio, mano. Jogadores da história. Extremamente identificado com o Botafogo. Não tinha como não ser. Caraca, o Botafogo só tem foto preta e branca, mano. Jogadores da história. Foi o saque que eu vi, mano. Jogadores no quesito na parte técnica, né? Os 3 melhores que já pisaram ali no fogão. Em terceiro, Jairzinho, o furacão da Copa de 70. Em segundo, Didi. E o melhor jogador, eu coloquei aqui, Mané Garrincha. Maior e melhor do Botafogo. Mané Garrincha, óbvio. Achei que o Túlio era ídolo junto com o Donizete Pantera, mano. Achei que era Túlio e Donizete Pantera, mano. Tava muito fácil, né, de saber quem que era. Vamos sair agora do Rio, vamos para os times do Sul. Começando com o Internacional. Falcão, Perfume e D'Alessandro. Internacional de Porto Alegre. Você que é Acertei? novo no canal, não sabe ainda? Eu Fernandão? torço pro Inter, sou torcedor do Colorado. Aqui vai D'Alessandro, Roberto Perfume e Falcão. até uma opinião um pouco pessoal minha, tá? E muitos torcedores colorados O Gabiru é ídolo, hein? concordam com O Tinga tava no meio nessa época, hein? Vamos lá, os 3 maiores ídolos e os 3 melhores jogadores que já vestiram a camisa do Colorado. Dentre os 3 maiores ídolos, em terceiro, eu coloco o D'Alessandro, ok? D'Alessandro? Muito tem o Figueiredo também, é verdade. Na história recente, campeão da Libertadores. Acho que os caras lá não curtem muito o Falcão, não, né? Campeão da Sul-Americana também. Nunca vi falar muito de cara Falcão. Que respira o Inter. Então, enfim, muito identificado com a torcida. Em segundo, o Falcão, e você já vai entender por quê. Porque o maior ídolo da história é o Fernandão. E eu acho que a maneira como a tragédia, né? A maneira como ele acabou morrendo, tem até um certo impacto, tá? Também, na minha opinião, né? Foi muito comovente. E foi um cara muito importante no momento em que o Inter tava no ápice, né? No melhor momento da história do Internacional, que foi ali em 2006, conquista da Libertadores. Grande time. Cara, esse cara aqui tá mal na foto, hein? O Patito. Depois conquista do Mundial, ele não era só um líder técnico, né? Pô, ele era um baita centroavante, jogava muita bola, fez gol de bicicleta contra o Grêmio, em Grenal. Cara, assim, ele realmente sintetizava o que era ser colorado ali dentro de campo. E por esse motivo, e pelos grandes títulos, eu coloco aqui como o maior ídolo da história, o Fernandão. Óbvio, em termos de bola, nem se compara com Ceará. Você já ouviu o cara do presidente do
do Inter falando que tá pagando o Ceará até hoje, Falcão, mano. mas como o maior ídolo, Fernandão. E dentre os melhores jogadores, em terceiro lugar, Dom Elias Figueroa, um dos maiores zagueiros de todos os tempos. Em Olha o Figueiredo aí. segundo, Valdomiro, o cara que mais vestiu a camisa do Internacional. E, óbvio, o melhor jogador da história do Inter, o Falcão. Falcão foi o cara que foi o protagonista do Inter no Tricampeonato Brasileiro, o cara que ajudou o Inter a mudar de patamar completamente. Pode olhar pra esse lado mesmo, Vinissauro. Acho que fez ele Se maior tornar mesmo, um time né? nacional. Ali na década de 70, Falcão, um dos maiores meio-campistas da história. Saindo aqui do Inter, vamos para o maior rival, Grêmio. Grêmio. Danley, Claudio Miro e Jardel, os maiores. Pra mim Danley, Claudio Miro e Os três Jardel. maiores ídolos e os três melhores jogadores. O Gaúcho é o Dentre maior. os maiores ídolos, na terceira posição, goleiro Danley. Cara, Falei que o Danley ia estar, pô. o Danley é o torcedor do Grêmio em campo. Você tava no meio da torcida do Cortinas que cantou aquele negócio lá sobre o Tem Fernandão, né, assim, qual que é o estereótipo do torcedor do Grêmio? Danley era É o brigador, hein? Danley é extremamente identificado com o torcedor do Grêmio. Em segundo, Hugo de Leon também. Que isso? Hugo de Leon? Aquela conheço, não. foto emblemática, né, dele sangrando com a taça também é muito marcante, né? E muito ídolo da torcida do Grêmio, ali na década Kratos? de 80. E óbvio, o maior ídolo Cortez, porque ele casou no Habibs do e Renato Sacaio Gaúcho. Sanito. Não preciso nem falar, né, cara? Não só como jogador, mas como técnico também. O cara respira o Grêmio. Enfim, o cara que foi Esse cortou com os pregos da protagonista no taça. título mundial. A idade não ser ídolo de nenhum clube BR é meio paia. Mano, ele é o maior ídolo do... Ele deve ser... O Bruxo, com certeza, é o segundo maior ídolo da história do Atlético Mineiro, mano. Não tem como. Libertadores lá na década de 80. Renato Gaúcho, então, como Ele deve perder só pro Reinaldo, da mano. história da equipe gremista como jogador. Dentre os três melhores jogadores que já vestiram a camisa do Grêmio, em terceiro, coloco aqui Paulo Nunes. Foi Grande Paulo Nunes. muito importante ali na década de 90. Hulk passou ele? Não passou, não. Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores com o Grêmio. Em segundo, Tarciso, o cara que mais vestiu a camisa do Grêmio na história. Governador de São O Paulo? segundo maior artilheiro da história do Grêmio, também muito craque, cracaço de bola. E o melhor jogador, Renato Gaúcho, aqui também, o maior Pô, Paulo Nunes era pica, mano. Jogou pra ídolo, caralho no o maior Palmeiras jogador também. do Grêmio, da história, Renato Gaúcho. Aí muitos podem perguntar, e o Ronaldinho Gaúcho? Cara, o Ronaldinho Gaúcho surgiu no Grêmio, muito bem, mas... Não acho que ele foi. Não acho que ele jogou mais bola no Grêmio, tá? No Grêmio do que o Paulo Nunes. O Paulo Nunes jogou muita bola em momentos muito importantes. Conquistou vários títulos, né? Então, por esse motivo. Mas Camisa dá pra bonita, colocar o né, Ronaldinho mano? num top 10 aí. Só que a torcida do Grêmio não gosta dele depois do que ele fez, né, cara? Bom, vamos lá. Atlético Mineiro, próximo time. Atlético Mineiro é. Os maiores ídolos: Reinaldo, Ronaldinho Gaúcho e goleiro Vitor. Não? Os maiores jogadores: Reinaldo, Ronaldinho e Dadá Maravilha. Um galão da massa. Três maiores Dadá Maravilha ídolos, tem os que três tá. melhores jogadores da história do Grêmio. Terceiro lugar dentre os maiores ídolos. Acabei de falar do Ronaldinho. Tá aqui, Ronaldinho Gaúcho novamente. Então, coloco na terceira posição dentre os Terceira? maiores ídolos da história, tá? Importantíssimo, protagonista ali do título da Libertadores. E, cara, em segundo, eu já coloco o Hulk. Torcedor do Galo aí, vê se você acha que tô exagerando. Você acha que o Hulk já passou o Ronaldinho idolatria? Porque o Hulk tá muito Não. mais tempo no Galo, né? O Ronaldinho ali, cara, foi durante 1 ano e meio. Goleiro Vitor tinha que no estar, máximo, mano. que jogou E o Marcos era pica, hein, futebol de mano. alto nível no Galo. E ele Destruiu tava no o Cruzeiro, time mano. também, o Diego Tardelli, outros caras ali foram protagonistas também naquele... No maior ídolo é o Reinaldo, não tava, tem como não. em alta, né? Conquistando a Libertadores, enfim. O Hulk tá muito mais tempo e sendo o cara, né? Assim, sendo o cara disparado. Então por isso que eu coloquei em segundo lugar aqui o Hulk e o maior ídolo da história, Reinaldo, o maior artilheiro da história do Galo, cracaço de bola, não jogou a Copa de 82 por questão de lesão. Enfim, cara, uma pena não ter jogado. Cara, pelo que eu vejo de atleticano, eu acho que o goleiro Vitor é maior, né? Timaço, Reinaldo, muito craque de bola. Perguntei pro teu pai, né, o que ele acha do Reinaldo, porque o Reinaldo realmente jogou muita bola, mas as lesões encurtaram a carreira dele. E dentre os melhores jogadores da história do Galo, em termos de quesito técnico, são os mesmos três, só que em posições diferentes. Em terceiro, o Hulk. Em segundo, o Reinaldo. Aqui eu coloquei como o melhor jogador que já pisou no Galo, acho que de ápice técnico, o Ronaldinho. Acho que foi o melhor jogador que vestiu a camisa do Atlético Mineiro. Maior rival, vamos... Olá, Cruzeirão. Alex, Tostão, Disseu Lopes. E entra o Joãozinho também, entra no meio aí, mano.
Não sei se Dirceu Lopes ou o Joãozinho, mano. Os dois eram muito pica, né? Segundo meu pai. Tem o Nelinho também. Gonduaia, Marcelo Ronaldinho Ramos. Gorducho, tudo ok? Tudo O ok. maior ídolo do Galo é o Anelka. Vai vir se vir de Fábio, eu vou fechar o vídeo. Vou dar dislike. Comprei o livro do Tostão. Não, Fábio não, pelo amor de Deus, mano. Que Fábio. Se vir Fábio e Sorin aqui, já fecha o vídeo aqui já desliga a live e desinstala o YouTube já, mano. Então é meu ídolo no Cruzes. Alex Tostão e Dirceu Lopes, mano. O Joãozinho não deve tirar uma foto. Ninguém deve conhecer o cara mesmo. Atiço foi um dos piores jogadores que eu vi na minha vida. O pior jogador que eu vi na minha vida, acho que é Atisson, Gerson Magrão e Wallace. Para o cabuloso, a Raposa, Cabulas. dentre os maiores ídolos. Em terceiro, Piazza. Seu Lopes eu concordo, viu, mano? Segundo, Dirceu Lopes, craque de bola também, né? Um dos maiores meio-campistas ali da década de 70, 60, né? Do futebol brasileiro. E o maior ídolo, Tostão. Pô, mano. Desculpa aí, Piazão. Você foi pra Copa de 70 e tal, mas o Alex é mais ídolo, hein, mano? Não, o que está fora pode estar de Nelinho, não? Não tem como não ser o Tostão. Foi muito importante ali para a equipe cruzeirense, para ter mudado de patamar, para o Cruzeiro ter se tornado gigantesco no futebol brasileiro. Dentre os 3 melhores jogadores que já vestiram a camisa do cabuloso, terceiro, o Alex, muito pelo ano. Maior 10 da história pós-Pelé, né, mano? 2003, ano mágico, jogou muita bola mesmo. Em segundo, Dirceu Lopes, novamente ele. E o melhor jogador. Eu acho que o Alex é mais ídolo do que o. O Alex é mais ídolo, mano. Mais ídolo do que o Piazza. Sei que o Piazza disputou a Copa de 70 e tal. Já vestiu a camisa do Cruzeiro. Mas ninguém lembra do Piazza, mano. Óbvio, o Tostão é o maior ídolo também. É o maior jogador. Fábio Júnior fez o gol do Copa Cruzeiro, Brasil. Tostão. Bem parecido até um pouco com o Zico, assim. Acho muito difícil alguém algum dia superar o Tostão aí no Cruzeiro. E o Ronaldo Fenômeno, aqui, mesma coisa. O Ronaldo teve uma participação muito curta no Cruzeiro, ele era muito novo. Então, assim, não tem papo pra estar entre os 3 melhores da história do Cruzeiro, tá? Antes que alguém coloque aí nos comentários. Vamos agora para o Atlético Paranaense. Ih, chegou o pacto. O Dagoberto, Washington e Nicão. Pessoal. 3 maiores ídolos do Furacão. Terceiro, Nicão. Fernandinho. Nossa, Fernandinho, sim, já. Foi muito comovente essa volta do Fernandinho aí, do City agora pro Atlético. O torcedor atleticano aqui, eu moro em Denis Marques. E assim, é nítido como ele é idolatrado. Fernandinho é foda, mano. Atlético. A relação do Fernandinho ficou muito estreita, né, com o Furacão. Em segundo, Alex Mineiro. Nossa, Alex Mineiro, grande ídolo mesmo. Moisés TBX, valeu aí, meu irmão. Tamo junto. Moisés TBX acabou de se inscrever por 42 meses. Bom dia, Ugal e Chat. Bom dia. Lista Bom furada. dia. Cadê o Paulinho McLaren? Alex Alves. Paulo McLaren, ó. Paulo McLaren, ó. Só fazendo o galinho, Paulo McLaren. Faltou o Marcelo Ramos também, que é ídolo, hein, mano. O Washington vai estar, mano. Protagonista do maior título da história do Furacão. E o maior ídolo é o Sicupira, né? Um cara que muito... Sucupira? Sucupira pra mim é madeira, pô. Emblemático pra torcida do Atlético. Dentre os 3 melhores jogadores da história do Furacão, em terceiro, coloquei Djalma Santos, mesmo ele já com mais idade, mas... Porra, é uma lenda do futebol, os maiores laterais de todos os tempos. Cara, não tem como não ter colocado aqui entre os 3 melhores que já vestiram a camisa do Furacão, tá? Então eu coloquei aqui Djalma Santos em terceiro, Sicupira em segundo e o melhor jogador, assim, cara, o que teve o ápice técnico foi o Alex Mineiro. Caraca, Alex Mineiro jogou Cruzeiro, hein, mano? Bola de ouro da Placar, lá em 2001, do título brasileiro. É a maior conquista da história do clube. Então, por esse motivo, coloquei o Alex Mineiro. Mas foi difícil, cara, escolher. Cadê o Will Cap pra comentar o Alex Mineiro, seu maior ídolo da história? Tem dúvida aqui entre Alex Mineiro e Sicupira, tá? Que tristeza, mano. Torcedor atleticano, coloque aqui quem que você acha que pode ter sido o melhor jogador da história do Furacão. Vamos para o Coxa. Coxa. Nem sei. Meu amigo, por isso que caiu. Olha os ídolos. Esqueceram do Washington. É o Washington que tá, mano. Nossa, de Coxa? Não lembro de nenhum jogador, mano. Time tão irrelevante esse time do Paraná que eu nem lembro, mano, de jogador. E os 3 maiores ídolos da equipe do Coritiba, em terceiro, O Coxa, o Wendel Lira. o Lela, protagonista do título brasileiro de 85. Em segundo, Rafael, goleiro, muito identificado com a torcida e também um dos protagonistas do título brasileiro de 85 do Coxa. E o maior ídolo da história, o Dirceu Kruger, tem estátua no clube. Esse ninguém, mano.
Não conheço ninguém. Um cara muito querido. Foi um dos protagonistas ali do Coxa. Fred Da década de Krueger. 70, e um dos caras que elevou o Curitiba de tamanho, né? Mudou o Coxa de patamar. E dentre os melhores jogadores da história, em terceiro o Lela, em segundo o Dirceu, e eu coloquei o Alex como Dirceu Kruger, do irmão do Fred Krueger. um cara que foi o melhor da história aí no Curitiba, tá? Tanto quando ele era novinho, né? Lá na década de 90, depois na segunda Nem os torcedores do Coxa conhecem sua história. Cadê o Felipe Hartmann? passagem já com mais idade, eu acho que tecnicamente o jogador mais refinado que já passou pelo Coxa, eu coloquei aqui o Alex de Souza, Cabeça, mas hein? tá tudo bem você achar Pode dar um Dirceu, beijo de lamber essa cabeça. Lela, também não foi fácil não escolher aqui do Coxa. Bahia, Bahia. os três Birubiru. maiores ídolos É Birubiru o nome? Chama o cara do lá? Bahia. Esse é o Terceiro, nome. Carlito, maior artilheiro da Grande história Carlito. do Bahia. Não é Birubiru, Segundo, não. Douglas Franklin, né, um cracaço de Douglas bola Funkin? aí, que, pelo que os torcedores do Bahia, que os jornalistas falavam ali da época, né, foi um grande... Bobô, isso, é Bobô. Queria falar Birubiru, mas é pela equipe Bobô. Esse mesmo, baiana. Bobô. E o maior ídolo da história é o Bobô, protagonista, craque do título Craque. brasileiro de 88. E os três melhores jogadores da história do Bahia, Everton Ribeiro. em terceiro tá o São Filipe, argentino. São Filipe? O cara já era Cara, o Santos São vivo? Filipe foi o maior jogador da história do São Lourenço, um dos melhores jogadores da história da Argentina. E ele Que jogou no Bahia isso? na década de 70, já com um pouco mais de idade. Então, por esse motivo, eu coloquei aqui entre os três melhores. Em segundo, o Bobô, protagonista do título brasileiro. E o Douglas Franklin, há um consenso geral ali Douglas Franklin? Alguém já falou nesse cara aí? Douglas entre a torcida do Franklin? Bahia, que o Douglas foi o maior da história. O melhor da história. Desculpa, não o maior. Ó, me confundi. O melhor Douglas jogador da história, o Franklin? Douglas. Vitória, os três Vitória. maiores da história, os três melhores. Em terceiro, Mário Sérgio, cracaço de bola, jogou em vários clubes. Mário Sérgio, técnico? É o Franklin, tá? É? Ele tinha cabelo No do Benjamin Vitória, jogou Franklin. muita bola. Em segundo, Petkovic, o cara saiu do Praticamente Real era Madrid mesmo. e veio pro Vitória, campeão da Copa do Nordeste. Então, o Pet foi muito importante na Ó o história Pet, ó o aí do Pet, ó o rubro-negro Pet, ó o Pet. baiano. E o marido, Ramon Menezes, tá? Olha o homem aí. O homem que tem sítio em Igarapé, hein? Tem pesquisas ali no GE, tem outras pesquisas que o torcedor do Vitória identificou o Ramon como o maior Caralho. jogador da história, beleza? Então eu coloquei o Ramon, realmente o Ramon jogou muita bola no Vitória. Dentre os três melhores jogadores da história do Vitória, agora quesito técnico, né? Terceiro eu coloquei o Ramon, em segundo o Mário Sérgio, craque de bola, e primeiro eu coloquei o Dida. Aí eu ia falar O Dida, Dida mano. foi o goleiro do Vitória ali, Eu vice-campeão lembro. brasileiro na década de 90. Então, por esse motivo, eu coloquei o Dida paredão ali. Foi onde ele surgiu pro mundo e acabou se tornando depois um dos melhores goleiros da história. Jogou muito no futebol europeu, muito no Milan. Então, Craque. por isso que eu coloquei aqui como o melhor jogador que já vestiu a camisa do Vitória, o Dida. Concorda? Discorda? Coloca aí, torcedor Concordo. do Vitória, a tua opinião nos comentários. Esporte! Vamos Aí, Dio, qual que é o esporte? Roberto Cavalo, Leonardo e Pepa. Melhor que o Cap, é melhor mesmo. Roberto Cavalo e Leonardo. Leonardo era craque, hein? Chumaceiro, Magrão, Durval e pro Romerito. esporte agora. Os três maiores ídolos e os três melhores jogadores. Terceiro maior ídolo, eu coloquei aqui o Cadê a foto do Durval rindo? Magrão, Carlinhos Bala e Durval. Durval. Em Wagner Love. segundo, o Leonardo. Aí, falei que o Leonardo tava. Eu entendo demais de futebol, mano. Esse do Leonardo foi O Leonardo morreu? muito importante na década de 90, ganhou. Vamos pro esporte agora. Morreu? Os três maiores ídolos e os três melhores jogadores. Terceiro maior ídolo, eu coloquei aqui o Durval. Em segundo, o Leonardo, falecido Leonardo, foi muito importante Caraca, não sabia que tinha na morrido, década não, de 90, mano. ganhou a Copa do Nordeste, né? E o maior ídolo da história, o Magrão, o jogador que mais vestiu a camisa do esporte, campeão da Copa do Brasil, muito identificado com o torcedor. Dentre os três melhores jogadores que vestiram a camisa do esporte, eu coloquei aqui em terceiro lugar o próprio Leonardo. Em segundo, o Traçaia, o maior artilheiro da história Traçaia. do esporte. E Ademir de Menezes foi centroavante titular da seleção brasileira. Esse Leonardo não foi aquele que foi convocado pelo Leão, que deu rolo, que recebeu propina? Não sei, mano. Eu sei que o Cruzeiro contratou esse Leonardo depois que fez 5 gols no Atlético e não jogou nada no Na década Cruzeiro. de 50, depois Magrão tomou o gol mil do Romário. foi ídolo Sério? do Vasco, tá? Ele surgiu ali no esporte. Então Ademir Ademir de de Menezes é uma lenda do Saudade quando os caras tinham esses nomes, né? Ademir de Menezes. futebol, né? Eu coloquei ele como o melhor jogador da história do esporte, beleza? Última equipe aqui, Fortaleza, os três maiores ídolos e os três melhores Clodoaldo. jogadores. Maiores ídolos, em terceiro, Geraldino Savará. Em segundo,
segundo, Ronaldo Angelim. E o maior ídolo eu coloquei o Tinga. Sim, o Tinga. Por quê? Porque o Fortaleza hoje, cara, vive o melhor momento de sua história. E o Tinga é um cara que chegou a jogar Série C pelo Fortaleza, jogou Série B com o Fortaleza, subiu da Série B pra Série A. Então, ele tá em toda essa jornada aí com a equipe do Fortaleza até chegar na final da Sul-Americana. Chegou agora a fazer o Fortaleza brigar, né? Até sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. E o Tinga sempre jogando ali, sendo, às vezes tá no banco, Faltou às Maisene e vezes como Rinaldo. titular mesmo, capitão. Muito identificado com o torcedor. E o Osvaldo? O maior ídolo, eu coloquei o Tinga. Dentre os Clodoaldo. 3 melhores jogadores da história do Osvaldo, Fortaleza. Clodoaldo. Em terceiro, Rinaldo, grande atacante, grande centroavante. Em segundo, Iago Pikachu. Eu acho o Iago um baita jogador. E o melhor jogador da história, eu coloquei aqui, Clodoaldo. Então, Ah, ele aí. Nossa senhora, que carisma, hein? Tinga tava no meio? Tava nessa época, tava. Que é isso? É muita boniteza na tela, né? Não tem como. Olha aí, você vê? Carinho dele aqui. Bicho feio. Feio é tu, mano. o melhor jogador, Clodoaldo. Enfim, aí foram, então, todas as Parece um brócolis, né, mano? Busquei trazer as equipes com maior torcida. Então, se eu não falei da tua equipe, cara, desculpa. Senão o vídeo vai ficar muito gigante. Vai que, de repente, eu faço uma parte 2 aí, com times da Série B, com né, vírus. com outros times que eu acabei não falando aqui também. Porque, realmente, cara, deu trabalho. O vídeo ia ficar muito comprido se eu fosse falar aí de uma porrada de time, beleza? Então, desculpa se eu não falei do seu time. Coloca nos comentários aí o teu time, caso eu não tenha citado. E deixa o like, se você ainda não deu o like. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Esse é o Futebol Valeu. Evoluciona, falando do futebol alternativo, ao mainstream, o futebol do passado, o futebol do presente. Espero que vocês tenham gostado. Ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Só eu discordo do meu Cruzeirão. Discordo, mano. Piazza não é maior ídolo do Cruzeiro, não. Tu viu que eu mandei e acabei dormindo. Já vi já. Já assistimos já. A galera criticou muito seu vídeo aí. Falou que não é pra aceitar mais vídeo seu, não. Muito bom.